Pessoal, hoje a gente vai começar o estudo da dinâmica, né? Que é a parte da física que estuda os movimentos com as suas causas. Né? Como assim, Gerry? Não entendi. Moçada, a gente vai começar a discutir agora o porquê que aquele movimento acontece daquele jeito ou não. Exemplo, como é que um carro consegue fazer uma curva, por exemplo? Será que é possível fazer uma curva numa pista horizontal, plana, sem atrito? Qual a importância do atrito nesse movimento? Ah, e se a pista fosse um plano inclinado, como é a Fórmula Indy, por exemplo? Será que eu conseguiria fazer aquela curva sem atrito? Como é que um carrinho de montanha-russa consegue fazer um looping naquela montanha-russa, ficar de cabeça para baixo e não cair? É com qualquer velocidade que ele consegue fazer aquele looping, pessoal? Moçada, isso é dinâmica, né? O estudo dos movimentos com as suas causas. Para poder falar de dinâmica, é fundamental você conhecer o conceito de força. Força é uma grandeza física capaz de deformar um corpo, variar a sua velocidade ou equilibrar o mesmo, equilibrar esse corpo. Exemplo que força deforma. Pessoal, quando você comprime ou estica uma mola, aquela mola que fica embaixo do carro do seu pai ou do seu carro, né? Como é que a força varia a velocidade de um corpo? Quando você chuta uma bola, por exemplo, quando o Ricardinho do São Paulo dá aqueles chutes maravilhosos, né? Fazendo aí muitos gols, né? A favor do São Paulo. Quando é que uma força equilibra? Né? Quando é que uma força pode equilibrar um corpo? Quando você se dependura numa barra, por exemplo, a força do seu braço, a sua força muscular, equilibra aí o teu corpo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais o conceito de força quando eu falar para você da segunda lei de Newton daqui a pouco. Primeira lei de Newton ou lei da inércia. Pessoal, ela diz o seguinte: inércia é a tendência que o corpo tem de manter a sua velocidade vetorial constante. Consequência disso, quando a força resultante em um corpo é igual a zero, ou esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mostrando falar no português um pouco mais direto. Todo corpo que está parado, tem a tendência de continuar parado, a não ser que uma força externa mude esse estado. Todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que uma força externa altere essa condição de movimento. Moçada, você tem um corpinho numa superfície, né? Aí parado. Se ninguém mexer com ele, ele vai continuar parado, vai continuar em repouso. Isso todo mundo entende. Mas, Gerry, não consigo entender uma coisa. Quando eu jogo um bloco no chão, por exemplo, né? Um carrinho, depois de um tempo ele para. Por que ele para, pessoal? Porque alguém segura. Quem é esse alguém que segura? Uma tal de força de atrito. Aí eu pergunto a você, dá uma polida nesse chão. Esse bloquinho vai mais longe ou mais perto? Mais longe. Capricha nessa polida. Ele vai mais longe ou mais perto? Mais longe. Se você tirar todo o atrito, pessoal, dessa superfície, esse bloquinho vai continuar para sempre com a mesma velocidade. Tá ok? Isso é chamado de inércia. Resumir então. Quando a força resultante no corpo é zero, acompanha aí no meu resumo, ou o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Sempre que isso acontecer, a sua velocidade vetorial vai permanecer constante. Pessoal, exemplo do dia a dia, né, de inércia. Quem anda de ônibus convive aí diariamente com a inércia e nem percebe. Quando o ônibus arranca, por exemplo, a sua tendência é ir para trás, é cair, né, pessoal? Como se observa no seu desenho aí. Na verdade, não é ir para trás, né? Você não estava parado? Qual é a sua tendência? Continuar parado. O ônibus vai, você quer ficar no mesmo lugar. Se você cai para trás. Moçada, e a inércia de movimento? Quando você está num ônibus em alta velocidade, né, e de repente o motorista mete o pé no freio, o que acontece? A sua tendência é ir para frente. Na verdade não é ir para frente, é manter a mesma velocidade que você tinha antes. O ônibus para e você continua com a mesma velocidade para frente, né, porque você é jogado para frente. Moçada, quando um carro, por exemplo, está parado no sinal e geralmente vem alguém em alta velocidade e bate por trás desse carro. Os carros antigos, né, os bancos só vinham até as costas, então a pessoa sofria uma lesão no pescoço. Por quê? O corpo da pessoa acompanhava o movimento do carro. A sua cabeça, observe no seu desenho, tende a ficar parada. Como o carro vai e a cabeça fica, a pessoa quebrava bem no pescoço aí. Tá ok? Pessoal, segunda lei de Newton, né? Antes de a gente começar a falar da segunda lei, vamos lembrar de alguns conceitos importantes, algumas grandezas que você tem que saber para poder entender essa segunda lei. Força é uma grandeza física capaz de variar a velocidade de um corpo. Gente,
A gente sabe que a força equilibra, que ela deforma, mas nesse caso aqui, na segunda lei, vai me interessar a propriedade que a força tem de variar a velocidade do corpo. Massa é uma grandeza proporcional à inércia de um corpo. Como é que você sabe que um elefante tem massa maior que uma formiga, por exemplo? Um elefante parado tem uma grande inércia, uma grande tendência de continuar parado. É difícil colocar esse elefante em movimento. Uma formiga parada, por exemplo, tem uma pequena inércia, uma pequena tendência de continuar parado. É fácil colocar essa formiga em movimento. A aceleração é uma grandeza que mede a variação da velocidade do corpo. Então, quem provoca a variação na velocidade? A força. Quem mede a variação na velocidade? A aceleração. No sistema internacional, pessoal, qual a unidade de força? Newton, massa, quilograma e a aceleração, metro por segundo ao quadrado. O que fala a segunda lei, então? Quando eu aplico uma força num corpo, eu provoco na mesma direção e no mesmo sentido uma aceleração. Logo, a força é diretamente proporcional à aceleração. Você conhece aquela formulazinha famosa, né? F é igual a m vezes a. Moçada, lembra comigo. Se a força é igual a zero, a aceleração também é igual a quanto? Zero. Logo, eu vou ter no corpo uma velocidade constante. Esse corpo vai ter uma velocidade constante. Se a força é constante, a aceleração vai ser o que também? Constante. Moçada, como é que vai ser a velocidade? Variável. Movimento uniformemente variável, você lembra? Tem velocidade variável e a aceleração constante diferente, zero. Lembra, força é uma grandeza vetorial. Logo, ela tem módulo, direção e sentido. Módulo, só fazer a continha m vezes a. A direção e sentido da força é a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Aonde a força vai, a aceleração vai atrás. Pessoal, vamos falar agora da força-peso, né? Só que antes vamos lembrar de uma coisa. Nós temos na natureza dois tipos de forças. Forças de contato e forças de campo. Tem uma terceira força chamada força forte, né, que você vai ver mais tarde aí, quando você for ver física moderna. Mas a gente não vai comentar dela aqui na física newtoniana. Moçada, a força de campo e a força de contato. Força de contato tem que ter contato entre a superfície. Exemplo, força de atrito, tá certo? Quando você traciona um fio, força de tração. Quando você aperta uma superfície, força normal, tá ok? Essas forças são forças de contato. A força-peso é uma força de campo. Como, por exemplo, você pega dois ímãs. Né? Para você sentir essa força, você não precisa encostar um ímã no outro. A uma certa distância, você sente a atração ou a repulsão. No caso da força-peso, pessoal, quando eu solto um corpo próximo à Terra, ele desce em movimento acelerado. Observa no seu desenho aí, ó. Ele desce em movimento acelerado. Se ele desce em movimento acelerado, ele tem uma aceleração. Logo, nesse corpo atua uma força. Lembra? Se tem uma aceleração, tem uma força. Como é que você vai calcular essa força? Lembra? Força resultante é igual a MA. A nossa força resultante, no caso, é a força-peso, que é igual a massa vezes a aceleração, que agora é o G. Então, peso é igual a mg. Ah, eu estou pesando 50 quilos. Deus me livre. Você está pesando 50 vezes 10, 500 newtons, né? Peso é força, é dado em newton no sistema internacional. Ô, Gerry, tem alguma autoridade de força, né, que não é newton? Tem várias outras. Uma bastante utilizada em vestibular é o KGF. Um KGF corresponde a 9,8 newtons. Ô, Gerry, o que é um KGF? É uma força grande, pequena? Pra você ter uma ideia, pega um corpinho de massa 1 kg, coloca num local onde o G vale 9,8. Para você conseguir levantar esse corpinho, tem que fazer uma força de quanto? 1 kgf. Moçada, lembra mais comigo. Desenhe para você aí, ó, na sua tela, a Terra. A força-peso, né, ela é sempre apontando para o centro da Terra. Olha aí nos meus 4 exemplos. Ó, coloquei 4 situações para você e a força-peso apontando aí para o centro da Terra. Quando você muda de planeta, o seu peso muda? Muda. A gravidade muda? Muda. O G muda. A sua massa muda? Não. A sua massa não muda. A sua massa continua a mesma. Terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, né? Muito conhecida aí por qualquer estudante. E que despenca em vestibular. O que ela fala? Imagine você uma pessoa apertando uma parede. Mostrar a lei da a terceira lei fala o seguinte. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, mesma natureza, uma de campo, a outra de campo, uma de contato, a outra de contato, e aplicada em corpos diferentes. A pessoa aperta a parede raiva aperta a pessoa.
A mesma força que a pessoa faz na parede, a parede faz na pessoa. Cuidado, pessoal. A ação nunca anula a reação, porque elas estão em corpos diferentes. Coloco para você agora alguns exemplos do dia a dia de ação e reação. Uma pessoa caminhando, por exemplo, observa no seu desenho. Ela empurra o chão para onde? Para trás. O chão empurra ela para onde? Para frente. Ela empurra o chão para trás, o chão empurra ela para frente, e é por isso que ela consegue se mover. Um avião a jato, né? Ele solta um jato para onde? Para trás. O jato empurra ele para onde? Para frente. Ação e reação. O avião consegue se mover. Imagine agora você é um foguete. Ele solta um jato para onde? Para baixo. O jato joga ele para onde? Para cima. Ação e reação. Por isso que o foguete sobe. Moçada, cuidado. Coice de uma arma. Como é que ele funciona o coice de uma arma, né? Quando você dá um tiro com uma arma, a arma faz na bala uma força. A bala faz na arma a mesma força. Como a massa da bala é menor, ela vai ter uma aceleração maior. Como a massa da arma é maior, ela vai ter uma aceleração o quê? Menor. Moçada, aquele tranco que você sente no seu ombro é o chamado coice da arma, né? É a reação da bala sobre a arma. Pessoal, um exemplo que eu gosto muito de usar com os meus alunos de ação e reação é o exemplo de um bloco em cima de uma mesa que está em cima da terra. Olha só, eu levantei o bloco aí na sua tela para você poder enxergar as forças que estão atuando no bloco e diferenciar bem o que é ação e o que é reação. Olha só, primeira força importante, a terra atrai o bloco. Né? Força que a terra faz no bloco, força-peso. Né? O bloco reage na terra, logo o bloco atrai a terra. A mesma força que a terra faz no bloco, o bloco faz na terra. Pessoal, a toda ação, a força que a terra faz no bloco, tem uma reação, força que o bloco faz na terra. Esse parzinho é um par de ação e reação, força de campo. Ao mesmo tempo, esse bloco está em contato com a mesa. O bloco aperta a mesa. Tá? O que a mesa faz? Reage no bloco. Então você tem a força que o bloco faz na mesa e a reação é a força que a mesa faz no bloco. Então essas duas forças também são pares de ação e reação. GR, por que o peso e a força normal, as duas que atuam no bloco, não são um par de ação e reação? Vários motivos. Primeiro, estão aplicados no mesmo corpo. Né? Logo se anulam. A ação nunca anula a reação. Segundo, uma é de campo, a outra é de contato. Ação e reação como é que é? Campo com campo, contato com contato.